Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Milela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto, desde o início da sua criação, tinha como princípio, continuamos firmes nesse princípio, em trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje, obviamente, que não seria diferente, não é mesmo, Dejão? É isso aí, hoje a gente está com o Ira Kuskowski, da IDOC e outras empresas. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre as iniciativas, né? Ira, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre esses temas, né, de liderança, de negócios, de mercado, que são tão relevantes para o nosso público. Obrigado. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite, né? A gente ficou muito feliz em estar participando desse projeto, que é muito interessante, já venho acompanhando nas redes de vocês, no YouTube, e é muito, muito legal. Obrigado. Legal, Ira. Basicamente, todo convidado que a gente tem aqui no podcast, a gente pede para fazer uma linha do tempo. Para explicar um pouco, primeiro, da sua trajetória pessoal, né? Ou seja, como chegou até esse momento, né? E depois, junto com isso, vai emendar um pouco da história da empresa, né? Como é que vocês fundaram, como é que a empresa se posiciona hoje no mercado, qual é o viés de atuação, enfim, fica muito à vontade aí. Bem, meu nome é Iran, né? Iran Robson Kuskowski. Eu sou filho de Hipólito Kuskowski e de Roseli. Roseli hoje falecida, ela faleceu quando a gente era pequeno. E hoje eu tenho um filho, meu filho Davi, tá com 1 aninho e 1 mês, coisa mais linda. Sou casado com a Heleninha. E a nossa trajetória empreendedora, eu acho que vem muito já desde até da época do meu pai, né? Porque ele sempre foi muito empreendedor. A gente escuta as histórias que ele conta e ele já passou por várias situações que até ele acaba deixando para nós um legado assim de, como é que eu vou te dizer, de persistência, de nunca desistir, sabe? Porque ele teve várias interrupções, né? Por exemplo, a morte da esposa, da minha mãe, né? Quando a gente era pequeno, né? Daí teve uma época que ele tinha uma máquina reta escavadeira, ele trabalhava como operador de máquina, né? E ele comprou essa máquina, tal, financiou, enfim. E num belo dia que ele foi lá trabalhar, a máquina tinha pegado fogo. Então, assim, ele teve várias interrupções, assim, né? Mas que acabou deixando um legado de nunca desistir, porque ele sempre foi continuando, nunca parou, né? E acabou deixando isso para nós. Hoje ele já não participa mais tanto dos negócios, mas ele ajuda muito nós, porque é uma pessoa, é nosso mentor, né? Basicamente. Referência, né? Referência, mas ele deixou muito essa veia em nós de empreendedorismo e de persistência, sabe? E ele que fundou a empresa? A verdade é uma história bem longa, assim. A minha mãe já costurava na época, né? Depois ela faleceu. Ele casou novamente, teve uma empresa com a esposa dele, né? Com a minha ex-madrasta, vamos dizer. Mas eles vieram a se separar, enfim, a empresa ficou para ela. A nossa empresa, ela foi fundada por nós. Na verdade, meu irmão fundou uma empresa e eu fundei outra, depois a gente juntou. É uma história bem legal. Mas a nossa empresa não é a que meu pai fundou, né? Que meu pai fundou. Na separação ficou para nossa ex-madrasta. Mas já era da área têxtil, já... Da área têxtil, nós era, vamos dizer, concorrente do meu pai. Entendeu? Ele já tinha empresa, né, com ela, e o meu irmão abriu uma outra, e a gente era concorrente dele, vamos dizer, né? Mas como foi isso? Vocês resolveram... vendiam o mesmo produto ou linhas diferentes? Fala sobre isso. No começo não, para não ser concorrente direto, meu irmão abriu a empresa como masculino, que meu pai era só feminino, né? E aí ele abriu só de masculino, para não concorrer. E eu, na verdade, quando fiz 18 anos, eu comprei um golzinho velho, e fui trabalhar de representante. A minha veia também é muito comercial, muito de venda. Do trabalho de representante, você representava a empresa do teu pai, a empresa do teu irmão ou nenhuma das duas? Como é que funcionava isso? Eu primeiro comecei representando a do meu pai, né, que era feminino, e aí o meu irmão abriu a de masculino, justamente, né, para não concorrer, e aí eu comecei a vender a dele também, né, e aí
A gente já desde o começo teve um resultado muito bom. Eu, como representante, eu vi que a minha veia comercial, que eu estava no lugar certo, né? Gostava de vender, fazia muito bem. E aí, depois eu peguei mais uma pasta, uma terceira pasta que é de jeans. E aí, eu trabalhando com o jeans, eu percebi assim, porque eu também queria empreender, né? Também queria ter uma empresa, assim como meu pai e meu irmão. E aí, com as rendas que eu arrecadei através da venda, eu fui lá e pensei, poxa, gostei do jeans, vou fabricar jeans, então, justamente para não concorrer também. E aí, parei de trabalhar como representante e fui fabricar jeans. E aí, acontece que ou eu estava na fábrica do meu irmão, ou ele estava na minha. A gente estava muito junto, muito junto. E aí surgiu a ideia poxa, então vamos juntar, né? Se um não sai da fábrica do outro, vamos fazer uma só. Mas o teu irmão também era comercial? Conta um pouco isso. Ele não é tão comercial. Ele sempre fala, eu não gosto de vender, vai você lá, né? Ele não gosta, assim, não é que não gosta, mas ele acaba deixando mais para mim, como ele é da parte mais produtiva, parte de sistemas. Ele sempre foi muito, assim, arrojado na parte de ter um sistema bom, máquinas boas. Essa parte tecnológica, assim, ele é... Ah, legal. Então, complementava as competências. A gente viu que complementava, realmente. Então, ele viu a necessidade de, poxa, a gente talvez junto iria unir forças e ia ser melhor. E foi, né? E aí teve um momento que vocês tinham 3 empresas. Teu pai, você... Isso. Teve um momento que existia 3 empresas. Mas aí, bem na época que a gente juntou, eu com meu irmão, meu pai veio se separar da nossa ex-madrasta, no caso. E aí ele ficou sem empresa. A empresa ficou para ela ali na divisão, a empresa ficou para ela, a marca, tudo. E aí... eu com o meu irmão estava mesmo precisando ampliar. E aí meu pai disse, não, peraí, então vocês trazem a empresa de vocês aqui no galpão, que agora eu estou com o galpão vazio, vamos dizer, sem empresa, e vamos pra cima, né? Vamos reconquistar, porque... tinha espaço para crescer com a empresa. E ele muita experiência já, né? Com muita experiência, ajudou muito também nessa parte aí, e a gente aí meio que se juntou de novo, vamos dizer assim, né? A família do meu pai ali, acabamos... juntou as forças, juntou no mesmo ponto e os três um reforçando a atuação do outro também. E foi bem legal, porque assim, a gente lembra que na época a empresa dele era média, assim, era uma empresa bem grande, estava bem e tal. E aí quando ele ficou sem empresa, vamos dizer assim, a nossa era muito pequena em relação a dele, né? Na época, assim, vamos falar em proporções, nós faturava 8% do que ele faturava, 10% do que ele faturava. Era muita diferença. E aí, quando a gente foi lá e ele começou a trabalhar com nós, ele até se assustou, assim, porque ele estava acostumado com mais volume, mais quantidade. Mas aí, não, vamos para cima. E daí a nossa meta na época foi assim, não, vamos conquistar tudo de novo que a gente perdeu, porque numa separação, tu sabe como é que é. Então ele disse, não, vamos conquistar tudo de volta. E foi tão legal, deu tão certo, né? A gente trabalhou realmente... como meu irmão sempre diz, poxa, se a gente faz certo, trabalha certo, o que vai dar errado? A gente sempre foi muito assim do certo. A gente prefere perder do que agir de uma forma que não seja nos nossos princípios, né? E acontece que realmente a gente conseguiu comprar as coisas que o pai já tinha de volta, né? A outra empresa lá da minha madrasta não foi bem, ela acabou até no final da história, vamos dizer, quebrando. E a gente acabou comprando também a parte do galpão que ficou para ela. A gente acabou realmente conquistando de volta o que a gente queria, né? Pelo fato que eles não foram muito bem e a gente foi crescendo, foi um processo natural, não que a gente fez isso intencionalmente, né? Mas foi bem legal, assim, a gente se sente muito orgulhoso, porque quando o pai começou a trabalhar com nós e viu que era pequeno, ele se sentiu assim, poxa, e agora, né? Aí até na época eu lembro que a gente comprou uma máquina de corda, disse, meu pai, mas vamos comprar essa máquina? Não, vamos comprar, vamos pagar, vai dar certo. O pai é muito arrojado. Ele conseguiu ver lá na frente o potencial que vocês estão. E foi muito bom, assim, na época tinha um BNDES, um financiamento bem legal lá. E a gente encarou e foi indo, trabalhando e deu tudo certo. E realmente conseguimos conquistar o que a gente queria de volta. Assim, né, contando assim rápido, não parece, mas a gente passou assim, durante essa fase toda, foram muitos perrengues, sabe, até chegar ali, né? Falando, Mariane, tem quanto tempo? A IDOC tem quanto tempo essa fusão, né? Entre você, o teu irmão e teu pai, e aí com esse novo, assim, com essa nova identidade, ela tá há quanto tempo no mercado? Ela foi fundada em 2006, né? Então ela tem 17 anos. E essa junção, ela foi basicamente... Ela começou em 2010, acho que foi, né? Acho que foi em 2010 que a gente fez essa junção.
Então hoje, vamos dizer assim, que a gente fez essa junção, né? E hoje, você vê como é que o DNA do negócio, né? O mercado foi indo, foi mostrando algumas coisas e a gente acabou voltando pro feminino. Era isso que eu ia perguntar, se vocês estavam só com masculinos ou se... O jeans nós paramos já mais no começo. É? Já quando a gente juntou ali e tal, a gente já logo parou o jeans. E aí a gente ficou com masculino e feminino. A gente implantou o feminino também. Daí depois, como meu pai se separou, daí nós poderia ser concorrente, vamos dizer, né? Não, Então nós começamos com o feminino. até porque também não é expertise, e já nada bastante, mas Bastante. E tem histórias muito legais, assim, porque na época, funcionários que trabalhavam, que precisavam dividir os funcionários também, né? Alguns ficaram lá e alguns funcionários muito importantes, assim, que estão até hoje conosco, inclusive uma que foi a primeira funcionária dele, ela optou em ficar com ele. E a gente pensa, poxa, mas tu foi louca na época, né? Porque, pô, uma empresa grande, tudo certinho funcionando, você saiu para vir com nós, que você não é? Então, assim, não era assim, não, sei lá, A lealdade. conexão, a lealdade. Então, hoje a gente tem muitas pessoas, assim, o nosso time é muito bom, sabe? A gente tem um time, assim, sensacional, sabe? Mas voltando ali pro feminino, hoje a gente tá só com o feminino. A gente acabou parando até com o masculino. A gente viu que o nosso expertise mesmo tava no feminino. A gente tem uma marca também de plus size no feminino, né? Então a gente tem uma marca, a IDOC, que trata-se do slim feminino, e a Essence, que trata do plus, mas também feminino. Hoje a gente só produz feminino. A gente viu a necessidade de se especializar. Isso veio lá da pandemia, sabe? A gente pode falar disso também, mas coisas que a gente vai acontecendo, a gente vai aprendendo um modo mais rentável de trabalhar, né? Unindo o expertise de vocês, também o potencial de vendas, né? Interessante. E hoje, como que vocês estão estruturando Fala um pouquinho da marca IDOC, eu acho que era legal falar sobre isso, né? Para que público vocês vendem, como é que a marca está posicionada, fala um pouquinho pra gente. Nós temos uma estratégia bem legal. O nosso feminino, a IDOC, ela é uma marca, a gente não está se posicionando lá num público A, B, a gente não quer isso. A gente quer ficar num público ali mais, um B- ali, atingindo aquela classe que ela quer se vestir muito bem, quer ter uma roupa tão boa como aquela lá do público A, B, tecidos planos, coisas bem elaboradas, né? Pena que eu não trouxe um catálogo para mostrar para vocês, mas são peças bem elaboradas, só que com um preço acessível. A gente trabalha muito esse negócio de ter um produto de bastante qualidade, peças que realmente têm perceptivo, né? Que é perceptível o que ela tem, mas que ela tem um preço que também impressiona. Pô, que preço bacana, sabe? Então essa é uma estratégia que tem dado muito certo. Hoje a gente consegue colocar nossos produtos em boutiques que vendem marcas, vamos dizer, que hoje estão posicionadas, né, mais para cima, tem um preço até mais caro, como uma opção de ter um produto também bacana, mais em conta. Hoje chega numa boutique, a pessoa fala, meu, que legal, peças tão legal como X marca e é mais acessível, eu preciso justamente disso. Meus clientes procuram, porque hoje as meninas não querem usar a mesma roupa, né? Sim. Muitas vezes. Uma vez. Ira, fala um pouquinho sobre como você gerencia essa quantidade de modelos, 200 modelos, 600 modelos por ano, 200 por coleção, e essa infinidade de modelagens do feminino, né? Eu já prestei consultoria para marcas de moda feminina. Infinidade de modelagens, de tecidos, de fornecedores, de referências de moda. Como que vocês administram isso? E fala um pouquinho também sobre essa questão de como foi o processo para decidir para ficar só com o feminino. Bom, é porque realmente, como a gente estava falando, é um desafio muito grande. Porque hoje, se você tem 3 coleções no ano, 200 referências, uma diferente da outra por coleção, são 600 por ano. E isso agora, porque a gente tinha mais. Então, a gente resolveu parar com o masculino, porque a gente viu que assim, nós estávamos com mais ou menos umas 300 referências por coleção. Então, dava 900 por ano. A gente viu, poxa, por ter muitas referências, o que acontece? Sobra de malha. Acontece em cima de vários tipos de malha. Produto acabado, sobre várias referências. Então, tu vai somando um pouquinho de cada, no final, dá muita sobra,
muitos itens para tu comprar, daí tu não tem a barganha. Então a gente resolveu enxugar o nosso portfólio, trabalhar só com o feminino e oferecer o que nós temos para mais pessoas e não criar mais produtos para oferecer para os mesmos clientes. A gente viu que o Brasil é muito grande, dá para ter muitos pontos de venda. Então, poxa, vamos ter uma coleção mais enxuta e abrir mais mercado, oferecer para abrir mais pontos de venda, ao invés de querer criar mais produtos para os mesmos clientes, sabe? Você pode até confundir as pessoas, né? Você tem produto demais no ponto de venda e realmente é isso que você falou da Tem outro detalhe que é bem importante, né? Porque você, pelo que você fala, você trabalha vendendo nas boutiques, vendendo nas marcas, tal, com representante provavelmente. Num processo que nem esse, um dos desafios é produzir um mostruário. Com porção de coleções, com tantos itens, o mostruário, em muitas das vezes, representa semanas de produção dentro da fábrica, e aí quando você terminou de produzir o mostruário do inverno, e aí começa a produção do inverno para entregar, depois já tem que startar a produção do mostruário de meia estação ou de verão. Então fica um caos dentro da confecção absurdo, né? Só nesse processo do mostruário, que hoje eu vejo, né? Até nas empresas que eu faço trabalho com a área comercial, qual complexo é isso, né? A produção do mostruário, a comercialização do mostruário junto ao representante comercial, né? Porque muitas vezes ele acaba tendo que bancar esse mostruário, a não ser que a gente faça uma troca, que é comum, né? Por meta, né? Então o cara atingiu uma determinada meta, precisa dar o mostruário, legal, mas a gente sabe que dentro de uma escala tem muito cara que não atinge essa meta e aí vende para esse cara esse mostruário. É verdade. Imagina, daí hoje a gente produz em média 70 mostruários por coleção. Daí faz 70 vezes 200. Quantas peças dá? Daí mostruário. São peças que não faturam, né? Não tem nada. Ou que vai ser vendido a preço, né? Mas assim, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta, a gente não vê isso como um problema, faz parte. E pra cima, né? Porque é isso que a gente sabe fazer, né? E como que vocês veem, como que vem crescendo a marca? Fala um pouco só. Depois da pandemia, a gente sempre veio crescendo todo ano, né? A gente realmente teve, assim, muita... A gente costuma dizer que é muito iluminado. Além da gente trabalhar bastante, a gente realmente é muito, muito iluminado, assim. Mas a gente veio... Eu costumo falar que a gente, como líder, a gente não deve estar muito tranquilo. Eu vi que hoje um líder, para ele manter a empresa em crescimento, enfim, ele tem que ter aquela coisa do coração, sabe? Que sem pressão, né, o coração bate, né? Então tem que ter aquela pressão de uma hora dar um pico para cima, uma hora dar um pico para baixo, senão parece que tudo tá muito tranquilo, aí o negócio dá uma desandada. Entendeu? Na pandemia, sim, porque antes da pandemia a gente tava tranquilo, tava legal, sabe? Aí veio a pandemia, nossa, do dia pra noite, a inadimplência foi para 90%, as lojas fecharam tudo, né? A gente se grudou no telefone, ligar para as lojas para receber em casa, para elas ter oportunidade, que a gente até foi uma estratégia bem legal. Nós tínhamos muitos pedidos na época da pandemia para entregar. Só que as lojas estavam fechadas. O que a gente fez? Só que a gente sabia que as lojistas, elas também precisam de faturamento. Elas nem precisam seguir a vida delas. O que a gente fez? Ligamos para elas, uma por uma, para elas receberem em casa, para elas ali, né, entre a família e tal, porque não podia sair, para elas ter o produto, já ir precificando, ir fazendo foto, já ir trabalhando com aquilo, para não parar, porque uma hora ia abrir, e abriu, né? Então as pessoas não pararam de vez, a gente tem alguma estratégia para não parar de vez, só que mesmo assim, a pandemia, assim, bastante. Nossa, e trouxe muito aprendizado, porque aquela coisa do batimento do coração, né? Trouxe nós para uma realidade que, opa, peraí, temos que se acordar, temos que dar uma mudada. E a gente começou a mudar muita coisa, e tanto é que de lá para cá a gente triplicou o faturamento da empresa, sabe? A gente entrou num outro mundo, assim. Entra num outro mundo, né? Segurança. Nossa, defesa, totalmente outro mundo, sabe? A gente foi para cima, foi estudar, grupo de mentoria de confecção. Assim, a gente foi atrás de muita coisa, sabe? Mas principalmente, eu costumo dizer, hoje eu falo muito isso, porque a gente estudou muito, a gente se aperfeiçoou muito, isso foi bom, mas hoje eu já vejo que, além de tu estudar, tu tem que focar muito na tua capacidade executória. Hoje não se dá melhor a pessoa que mais estuda, dá melhor a pessoa, beleza, que estuda, mas que mais aplica.
Não é só saber, é saber fazer. Sabe fazer coisa boa. Hoje o desafio é tu estar ali no teu presente. No teu presente, executando. Qual é a tua capacidade de executar aquilo que tu sabe? Né? A gente chega num ponto que a gente vê, peraí, não vamos mais estudar tanto e vamos aplicar agora, vamos focar em aplicação naquilo que a gente sabe, que a gente vai ter mais resultado. E realmente, sabe, hoje eu vejo assim e isso não só em nós, nos nossos colaboradores, em todo mundo, a gente cobra muito isso. A execução. Tá, beleza, tem esse plano, mas a execução. Hoje a gente tem muito planejamento, a gente tem um setor que é só de planejamento, de produção, mas a gente também tem o plano de execução. A gente foca no plano de execução, não só em ter o planejamento. Irã, fala pra gente um pouco no teu perfil de liderança, né? Eu percebi que você, no teu comentário, você atua muito mais na área comercial e na área de administração, teu irmão mais focado na área industrial, processo, a tua cunhada na questão do desenvolvimento de produto. E ao mesmo tempo você falou aqui em algumas das respostas a questão do pulso, né? A questão de entender que um bom líder, aparentemente, na sua concepção, precisa ter esse conceito de tirar a galera da zona de conforto de vez em quando, né? Provocar, fazer o pessoal se mexer, é isso? Exatamente. Mas vamos começar falando sobre o nosso arquétipo. Nós temos o arquétipo de cuidador. Hoje a nossa empresa ela é muito bem vista na região e na cidade, porque a gente tem isso como um arquétipo e como a nossa verdade. A gente realmente tem o arquétipo de cuidador. A gente é flexível com algumas questões de horários, quando as pessoas precisam, questões até de saúde, questões de filhos. Então, hoje, nesse ponto, a gente é uma empresa muito diferenciada. Para se você ter uma ideia, teve um concorrente nosso que ofereceu o dobro para um colaborador nosso trabalhar com ele. Ela falou, não, obrigado. Caramba. Ela estava sendo bem cuidada na empresa. A gente tem muito isso, sabe? Mas eu queria abrir falando isso, mas por outro lado, a gente também apoia a questão, né? Você ainda falou que sem pressão nem o coração bate. Por quê? Veja bem, numa família, né? Os seus pais, por exemplo, nesse caso, vou falar do meu. A nossa criação, ela teve várias correções. Ah, tu tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Teve pressão, sim. Isso é importante. E nem por isso eu deixei de amar meu pai ou eu me desviei por isso. Não. Muito pelo contrário, né? A gente se tornou pessoas do bem. Então, eu vejo que na empresa é a mesma coisa. Você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que fazer aquilo que já é o nosso arquétipo, mas você também precisa, em alguns momentos, agir de forma corretiva, de uma forma como paizão. Isso funciona, o ser humano precisa disso. Ele precisa de direcionamento, ele precisa de uma pessoa que pega mais firme e diz, não, ó, isso aqui não é assim, vai por aqui. Mas a partir de uma base sólida que ela sabe que está sendo cuidada, que aquilo ali tá protegido e está tudo certo, a partir disso você pode tratar da segurança, né? Exato. Tá só segurança, né? Porque assim, ó, porque a gente trabalha de uma forma diferente. Nós não trabalhamos assim pensando, claro, todo mundo quer renda, né? Quer adquirir as coisas, mas a gente vibra muito também com a conquista das outras pessoas. Legal. A gente assim, poxa, quando o funcionário troca de carro, quando ele compra reforma a casa, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente sabe os sonhos dos nossos líderes, dos nossos colaboradores, a gente até fez um evento lá, café com diretoria, para falar e tal, mas a gente sabe o que eles querem, onde eles querem chegar, para a gente poder ajudar nisso. A gente usa hoje nossos negócios como um meio de fazer as pessoas realizarem os sonhos delas também. E, consequentemente, vai realizar os nossos. Então, não é aquela coisa assim de, só pensar no resultado e na renda, resultado da renda. Não. É as pessoas. Nosso foco, cara, é 100% nas pessoas. Seja cliente, seja colaborador, seja fornecedor, a gente tem, né? Quem nos conhece sabe que nesse ponto a gente é bem diferente. E isso é bom porque é um negócio natural. Não é um negócio que a gente planeja ser assim. A gente viu que a gente é assim, a gente contratou um estudo que disse que o nosso arquétipo é cuidador, né? Opa, então vamos potencializar isso, né? A gente percebeu que a gente já agia assim, mas não sabia de onde isso vinha. Hoje a gente sabe de onde isso vem. Então é um modelo bem diferente de gestão, assim, de pessoas, sabe? Bem diferente mesmo. Nós sendo marketing, faz um trabalho bem legal também, essa questão. A gente trabalha com questões sociais, né? A gente, por exemplo, a nossa APAI, que cuida de crianças e adultos com deficiência, né?
Eles estão precisando ampliar, né, lá que tem fila de espera, enfim, de pessoa, poxa, como é que podemos usar a nossa estrutura para ajudar? O que a gente fez? A gente embolou uma camiseta, até eu vou trazendo para você, embolou uma camiseta dentro da coleção, com uma estampa bem bacana, e toda a venda daquela camiseta, o lucro dela vai para a Pai. Legal. Então, hoje, assim, os nossos clientes, por exemplo, eles compram a camiseta normal como qualquer peça. Ah, eu comprei essa peça, boto vender, tranquilo. Ela não vai dar dinheiro para nós, ela vai comprar essa blusa. Vai colocar na loja para vender normalmente. Só que dessa blusa a gente vai ficar toda a renda e vai para a Pai. Então, a gente está usando a nossa estrutura para poder fazer um bem também para a comunidade. A gente gosta disso, sabe? A gente não faz porque, vamos fazer para fazer um marketing. Não. A gente faz porque a gente gosta de ajudar. Porque Para fazer a diferença, sabe? Legal. A gente viu isso como uma forma de poder estar contribuindo. A gente usa muito esse lema, né? Do crescer e contribuir. Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue contribuir, né? Mira, fala um pouquinho pra gente. Você falou dos sonhos das pessoas, dos colaboradores, que vocês estão, né? Cuidam deles para que se realizem seus sonhos. Qual é o sonho grande da IDOC que vocês estão querendo construir aí para os próximos anos? Nossos sonhos são bem legais, assim. A gente, por exemplo, a gente está movendo um outro negócio agora, que é o primeiro condomínio fechado de Massaranduba. A gente vai morar lá. Então, imagina o quanto a gente está caprichando para que isso fique. É diferente de ser só um negócio, né? A gente quer que os nossos líderes, que quem queira, more lá também conosco, entende? Hoje, por exemplo, os nossos rapazes da venda, lá os meninos que cuidam da venda, outros líderes, hoje eu já vejo que eles têm interesse de morar lá. E, pouco bom, né? Eu ter os nossos testes de externo que dizem ali junto com a gente. Não. Então, os nossos sonhos, assim, são bem grandes, mas eles são reais, sabe? A nossa veia empreendedora, ela faz muito isso. Também que tem a questão do condomínio, tem a questão ali da confecção. Temos uma outra empresa que é muito inovadora. Hoje a gente desenvolveu uma máquina, é totalmente fácil a gente conversar até agora. A gente desenvolveu uma máquina que transforma o lixo orgânico em adubo. Essa empresa, ela demorou quase 7 anos para conseguir validar ela, a gente patenteou, que realmente é uma solução muito diferente. E hoje a gente já está comercializando, hoje a gente já conseguiu vender ela para a maior empresa de destinação de resíduo do mundo, que é a Ambipar. Ela comprou a máquina, quer comprar até a empresa agora. Ainda Vou negociar. Então, é um outro negócio que a gente vai agora voltar assim para alavancar, para crescer. E o intuito sempre é poder, através dessa cadeia, ajudar mais pessoas. Poxa, que bacana, quantas pessoas que estão por trás disso, entende? Desses nossos negócios. Então, a gente realmente gosta de empreender em mais áreas para poder absorver mais pessoas para estarem junto com nós, para estar realizando. E o crescimento da IDOC nesse processo das condições para você realizar esses outros sonhos, né? E que vamos dizer, a gente fala galinha dos ovos de ouro, né? Então, começou. É dali que a gente também consegue, vamos dizer, realizar mais projetos, né? E é tão legal que a gente vê que as pessoas que estão conosco ali, os colaboradores, eles também vibram com as nossas conquistas, a gente percebe isso. Não são pessoas que, poxa, né? O Miran comprou tal coisa. Não. Pode ser vídeos, sabe? É bem diferente, assim. Assim a gente... Tá fazendo a diferença para as pessoas, isso tem consequências positivas, né? Por exemplo, hoje a gente não tem problema com mão de obra. Eu ia até perguntar sobre isso, porque é uma cidade pequena, né? E a mão de obra mais primária, vamos dizer assim, que muitas vezes está trabalhando dentro da indústria, ela não tem por hábito morar muito longe da base onde ela trabalha por questões de deslocamento, custo e tudo mais. Sarandubá é uma cidade pequena, bastante industrializada, né? Eu conheço a cidade, tem muita indústria ali, indústria grande que consome bastante mão de obra. E é legal você falar que não tem problema com a mão de obra, porque isso está muito associado ao modus operandi da empresa, como lida com as pessoas, e as pessoas acabam ficando na empresa. Sim, acabam ficando, e a gente também acaba atraindo, inclusive que tem pessoas assim que falam, poxa, eu vi que lá vocês fazem isso, faz aquilo, é diferente, é legal. E teve pessoas que veio conversar comigo, assim,
que a empresa é diferente, sabe? Então, quer dizer que a gente acaba virando um imã de coisas boas. A gente tem nossos princípios, nosso modo de trabalhar, e pessoas que têm esses mesmos princípios, esses mesmos desejos, a empresa acaba atraindo. A gente acaba virando um imã de pessoas, fornecedores, eu digo de muitas coisas boas, entende? É bem legal. Falando de pessoas, né? Exato. Qual é o perfil, né, das pessoas que você gosta de ter, que você quer ter, tanto na IDOC quanto nas suas outras iniciativas, né? Esse perfil que a gente gosta de chamar do novo Hunter aí. Fala um pouquinho sobre o tipo de pessoas que vocês gostam de ter por perto. Eu vou responder essa tua pergunta, Ana DJ, falando de uma contradição da área comercial. Até isso é diferente. As pessoas vêm, passam por um processo, tem uns testes, tem uma conversa, um negócio bem bacana. As pessoas falam que geralmente não passam por isso em outros lugares, esse processo de contratação, né? Mas no processo de contratação comercial, a pessoa que a gente contratou, que a gente positivou, ela se assustou. Ela nunca imaginava que ia ser ela. Porque lá naquele momento, a gente fez uma mesa que nós estamos aqui conversando, fazendo perguntas e tal, ele era a pessoa que menos conhecia de confecção. Não conhecia nada, ele era de outra área totalmente, né, que não tinha a ver com confecção. E ele depois que contratado e tal, ele me relatou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ser contratado. Porque eu vi ali que as pessoas entendiam muito mais do que eu. Até tu que contratou, né? É porque a gente se preocupa mais com os princípios, com a base da pessoa. O que ela é, o que ela quer, aonde ela quer chegar, da onde ela veio, quais que são as vontades dela, entende? Como ela age diante de uma situação, como é que ela age com a família, como é que ela age com a esposa, com o marido, entende? Com os filhos. Isso que não importa por nós. Porque se não tem a base, o resto a gente constrói junto. Ali vira vamos dizer assim, um local de aprendizagem. O problema não é aprender. O problema é tu ser, entende? Tem que primeiro ser para depois ter, entende? A gente costuma falar isso. Então a gente olha a pessoa e não daqui a pouco as habilidades, né? Então, a pergunta, é isso que a gente olha na pessoa. E claro, a gente opta, cada setor tem seu perfil, né? Ele até faz aquela análise de comportamental, né? Mas a gente gosta de pessoas que são ambiciosas. Pô, eu quero chegar lá, eu quero. Isso move, isso faz com que a pessoa tenha mais pegada, tenha mais garra, tenha mais pressão, né? Pressão no coração baixo. Então a gente opta por essas pessoas assim, pessoas determinadas. Toda pessoa determinada, comprometida, ela está disponível para com o negócio, com a empresa, flui muito legal. É diferente. Legal. É isso aí. Angola. Irã, a gente só pode te agradecer. Muito legal poder conversar com uma pessoa jovem, com valores muito consistentes, né, Devlata, com relação à gestão. E, pô, eu fiquei muito feliz numa das suas respostas aqui de dizer que eu não tenho problema com mão de obra na minha empresa, porque o que a gente mais ouviu até hoje aqui na nossa mesa, e temos certeza que vamos ouvir muito mais isso, é essa escassez da mão de obra. E isso só reforça um conceito, né, que está bem alinhado com os valores da IDOC, de que quando você tem um olhar cuidadoso de fato para as pessoas, não é que não é desafiador sempre é, né, captar e reter a mão de obra, mas as pessoas acabam vindo naturalmente ao encontro dessa empresa porque todo mundo quer ir para um lugar melhor, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser valorizado, mas ao mesmo tempo, aí vem o teu perfil de liderança, todo mundo gosta de se sentir seguro, e a segurança por vezes perpassa por um posicionamento às vezes um pouco mais firme em determinado momento, de dizer, cara, tá errado, o caminho é aquele. Quando a gente deixa tudo muito no limbo, sem nenhum direcionamento, gera insegurança, e a insegurança por vezes, principalmente nas gerações mais jovens, essa insegurança acaba criando um desconforto, e desconforto, cara, talvez não seja aqui o meu lugar, eu vou procurar outro. Então, dar bem claramente a direção e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas, eu acho que é a chave. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Fica à vontade aí para os teus comentários, depois já também, né? Mais uma vez agradecer, né? Foi muito legal mesmo. O tempo passa rápido, né? Eu poderia ficar aqui horas falando, tem muita coisa para contar, mas já foi muito bom. Agradeço mesmo, agradeço o que eu aprendi com vocês também, que são pessoas que eu já vi que conhecem do nosso negócio também, né?
E isso foi bem legal mesmo. Se vocês precisarem que a gente venha de novo aqui, se a gente disponibiliza vir de novo, porque tem muita coisa pra gente. Igual, de Liban. Verdade. Legal, Irã, obrigado. Foi muito bom conhecer a tua trajetória, da tua família, né? Esse processo de decisão, né? De entrar num segmento e para outro, isso é muito importante, porque muitos empresários passam por isso, né? E entregar valor para esse segmento do mercado, no caso da moda feminina, né? Que quer se vestir muito bem e precisa de um produto com um preço ajustado, mas para isso acontecer, a máquina tem que estar enxuta, né? Isso é muito legal. E isso dá tão certo que cresce tanto e gera condições para vocês construírem outros sonhos, né, e cuidarem dessas pessoas de uma maneira tão bacana. É muito legal ver isso numa cidade como Massaranduba, né, que é um polo industrial, uma cidade pequena que é altamente industrializada, como o Roberto bem falou, e que é um exemplo muito bom, a gente fala muito disso aqui, né, um exemplo muito bom para o Brasil, de cidades que geram esse desenvolvimento a partir da indústria, a partir do empreendedorismo, a partir das iniciativas que constroem valor, que geram desenvolvimento de verdade, né, para a economia e para a sociedade. Então, parabéns para você, parabéns para o Ivan, que está aqui no estúdio, né, e em breve vai vir conversar aqui com a gente, né? Parabéns mesmo, porque é um excelente exemplo de como as coisas devem ser feitas. Obrigado. Legal, pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, aqui a gente conversando com o Irã, onde a gente falou muito a respeito de resiliência, de cuidado para com as pessoas, de liderança, de foco, né, de família, de valores bem construídos, né, e bem alicerçados, porque toda a história da empresa está alicerçada nesses valores consistentes da família. A gente fala muito isso, né? Que quando existem valores claros e bem definidos, é muito difícil de não ter bons resultados. Essa é que é a realidade. Agora, quando a coisa está muito difusa, ninguém sabe exatamente o que está fazendo, está muito mais preocupado com o ter antes de ser, nem sempre os resultados acontecem na velocidade que você deseja. O detalhe importante, que eu não poderia deixar de comentar, o Irã aqui mostrou muita resiliência. Se vocês soubessem tudo que aconteceu no episódio de hoje aqui, vocês saberiam que o rapaz é bem consistente e frio, tá aqui com esse sorriso no alvo. Beleza, pessoal? Continue acompanhando o nosso podcast, continue prestigiando. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. É fundamental isso. Nosso movimento também é esse, né? Trazer pessoas que têm histórias fantásticas como a dele, da família dele e da empresa, para que a gente possa compartilhar. Então, você está acompanhando aí, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.